E hoje a gente vai bater um papo com a Sandra Maria Reis. Ela é atleta. Você que acompanha a Sandra em redes sociais, essa moça está sempre ganhando troféu, está sempre ganhando medalha. Sandra, obrigado por atender a nossa solicitação para essa entrevista, viu? Imagina, eu que agradeço. Estou à sua disposição. Ô Sandra, a gente percebe que Botucatu é uma cidade que a gente tem bastante atividade esportiva, né? É prova pedestre, corrida, corrida com bicicleta, enfim, Botucatu parece que vive, né, tendo os atletas amadores, tem o marcha lenta, sim. Atividade esportiva que não falta. Não. Mas você não é botucatuense? Não sou botucatuense, vim parar aqui, sou de Rondônia. Né? Quanto tempo você está aqui? Há uns 27 anos já. Tá. Uns 27 anos. Tá. E lá eu já praticava atividade física, né? Eu já competia para a cidade, uma cidade chamada Colorado Oeste. E acabei vindo com uma família de lá, trabalhava como babá. E cheguei aqui, me casei e fiquei. Parei de correr. Aí, depois de um tempo, eu voltei. Fui fazer um teste com o Mirinho, que todo mundo conhece. Da COB na época? Da COB na época, exatamente. E daí a gente começou a treinar, e começamos a competir, fiz alguns regionais para Botucatu. E depois que foi evoluindo na época, tinha uma corrida em Botucatu, era a corrida da Criativa. Era uma corrida muito boa. Pagavam... Mas a primeira corrida da Criativa fui eu que promovi, que era os 8 quilômetros. Isso, exatamente. Eu era diretor lá e fui eu que promovi a primeira, que era na Dante Delmanto e voltava na Trevo. Exatamente. Era Trevo Criativa. Trevo Criativa, tá, exatamente, era essa. E você participou já? Já, da primeira edição eu participei, faz tempo. Verdade. Eu acho que 2002. Por aí. Mais ou menos isso. Bom, mas você sempre gostou de correr? Sempre gostou de correr. Sempre gostamos de correr, sim. E de que forma você corre? Todas as provas que acabam acontecendo, você faz questão de participar? Como é que funciona Então, na verdade, hoje eu sou patrocinada pela Forma Academia, né? Então, tem o circuito da cidade. Então, eu sou praticamente obrigada a fazer esse circuito, né? Porque como patrocínio, eu tenho que fazer o circuito para estar bem ranqueada, né, como todas as outras atletas que a gente tem aqui, atletas boas, como a Silmar, a Leide, que são atletas que estão despontando aí muito forte. Então a gente faz esse circuito da cidade. Mas sim, sempre que tem alguma prova extra, assim, a gente procura fazer, né? Porque a gente gosta também e até para estar incentivando as pessoas, né? Como você falou, Botucatu é uma cidade que tem adeptos assim de todos os esportes. E a corrida de rua é o que mais tem. Aqui em Botucatu não tem uma corrida com menos de 1000 atletas. É mesmo? Dificilmente você vai em uma corrida que tenha menos de 1000 atletas. Mas aparece, por exemplo, assim, eu imagino, né? Estou falando assim como uma pessoa que nunca correu profissionalmente, né? De repente você fala assim, a Sandra, Silmar é o nome da outra mesmo? Bom, as que estão sempre no pódio, né? Elas vão participar. As chances de quem treina de forma amadora são mínimas, né? Um pouquinho. Porque... É igual os quenianos na São Silvestre. Você vai falar assim, eles estão participando, qual a minha chance, né? Mas tem que se divertir, não é isso? É bem engraçado isso, porque todos os pódios, se você pegar da cidade, são as mesmas, né? Só muda o patrocínio atrás e põe as mesmas pessoas, é isso? Bem isso, mas a gente treina para isso, né? É isso que eu ia perguntar. Como é que é o ritmo seu de treinamento? Você treina todos os dias? Como é que funciona? Todos os dias. Tem um descanso na semana, eu pelo menos tenho um descanso na semana, né? Que é o domingo, que daí também eu curto pedalar, então eu vou relaxar um pouco. Domingo você corre, não treina. Quando tem prova, aí quando não tem a gente vai pedalar. Mas é todos os dias, assim, musculação, são tiros, são fortlegs, né? Então inclui bastante coisas que a corrida pede, né? Quer dizer, você já tem um ritmo quase que profissional, né? Que é difícil acompanhar para quem vai correr, corre sem pretensão nenhuma, né? Mas sempre tem aquelas que
que vão tentar, que você percebe assim que está despontando, começou a correr e daqui a pouco vai pegar pódio. Sim. A Leide, por exemplo, é uma menina que fez os 21 da cidade agora. A menina que ganhou, ela é patrocinada pela Nike. Ela fez 1,28. A Leidiane, que é uma menina que faz provas de fundo, ela fez 1,30. É uma menina de Botucatu. Entendi. Entendeu? Então, assim, Botucatu tem atletas muito bons, muito bons. Não temos incentivo da prefeitura, mas temos atletas, assim, ó, fenomenais. Quando você fala de incentivo de prefeitura, é bom a gente... Aqui, esse programa aqui é bem transparente, né? Qual seria o incentivo que vocês deveriam ter? No caso, os atletas já de ponta, né? Que sempre estão ganhando pódio, estão representando a cidade. Qual seria o principal incentivo, Sandra? Ó, eu acho que no mínimo, o que eles poderiam... transporte para levar para a corrida, uma inscrição para os atletas de ponta, né? Você perguntou. Em média, qual é o valor de uma inscrição? De uma valor prova? de uma inscrição? Médio, o preço médio. Em média. Né? Ó, depende muito. Por exemplo, eu acabei de vir de uma prova no final de semana retrasado, que foi a prova da Mulher Maravilha. Sim. Eu fiquei em quarto no geral lá, com 10 mil mulheres. Essa prova é um pouco cara. Eu paguei R$189. Mais o transporte, então vamos por aí uns 250. Em média, seria em torno, vamos por transporte e inscrição, acredito que não seria R$300 por atleta. E normalmente quantos atletas de Botucatu estão aptos a participar de torneios assim? Ó, no feminino a gente tem umas 5 atletas fortes. Tá. 5 atletas fortes. Masculino mais ou menos isso, né? No masculino... Um pouco mais? Um pouco mais. Tá. Porque tem muito menino bom despontando aí, o Barduco tá com uma leva boa de atletas, então... O Barduco continua correndo? Continua, é o primeiro da cidade. Esse eu me lembro que é o ícone da cidade. Que bacana, que alguns anos atrás ele ficou em 5º na São Silvestre, né? Sim, 5º não, ficou em 4º. 4º? 4º na São Silvestre. É um feito inédito para Botucatu. Eu acredito, assim, que se acontecer vai demorar muito para alguém chegar a esse feito. Eu falo que ele é o ícone da cidade, a gente se espelha muito nele. Que legal. É o cara fenomenal. Parece que o filho dele está indo na mesma toada. Parece. E acaba sendo esse estímulo, por exemplo, você tem um grupo de amigos, de amigas, amigos que correm com você, né? E com esses amigos aparecem jovens promessas aí também, né? Muitos. E isso que é legal, né, Sandra? Muitos, isso é legal. Então, eu não tenho, mas a Silmar, ela tem uma assessoria que ela trabalha com crianças, né? E exatamente para esses projetos é para a gente começar, porque ó, nós vamos envelhecer, claro, né? Claro. E daí tem que surgir atletas novos para a cidade, para levar o nome do Botucatu. Você pensa, você vai numa corrida em São Paulo, que nem eu fui, com 10 mil mulheres, você ficar em 4º lugar, você está levando o nome da cidade. Não tenha dúvida. Né? E assim, não é um 4º lugar com qualquer tempo, é um 4º lugar com tempo bom, né? As meninas de ponta fizeram em 31 minutos, eu fiz em 32, mas elas só fazem isso. Entendi, né? entendi. A gente aqui não, a gente trabalha, a gente corre, a gente estuda, a gente faz um monte de coisa. Corre literalmente o dia todo, né? Literalmente o dia todo. Né? E atrás de tudo, né? É verdade. Ô Sandra, e você vai participar da São Silvestre esse ano? Não vou. Vai? Por quê? Não vou. Esse ano, na verdade, assim, eu nunca tive proposta de participar da São Silvestre. Já participou? Não, nunca participou? Não, nunca participei. Mesmo? Mas nunca teve vontade? Não tenho vontade. É mesmo? Assim, eu falo para os meninos, pode ser que futuramente, né, depois que eu parar de correr em Botucatu, assim, aí eu vá. Porque, na verdade, a São Silvestre, ela é um passeio, né? Porque se você for pensar em sair mesmo lá na frente, é meio complicado, né? Tem que chegar bem cedo, tem tudo uma estrutura. Entendi. Mas consegue, né? Eu tenho meninas, por exemplo, meninas da Barra Bonita, que vão para tentar chegar bem. Entendi. De Botucatu, alguém que você conheça, pode ser homem ou mulher, que vá participar da São Silvestre esse ano e que você fala, olha, ele tem grandes chances de chegar bem. Não. É mesmo? Não sei. O pessoal fala assim, ela está desmotivando a gente, não vou mais. Não. De chegar bem, assim, chegar bem. Mas não pode acontecer uma surpresa? Pode, lógico que pode, com certeza. O Vanderlei uma vez não foi uma surpresa? Pois Vanderlei... Não, o Barduco mesmo foi uma surpresa, né? Talvez surpresa para os outros, mas ele acho que ele fala assim, eu vou conseguir. Né?
Mas a gente tem um menino de Itatinga, ele foi o ano passado, ele chegou muito bem. Esse ano ele não vai porque ele teve uma lesão e não conseguiu treinar. Então, assim, eu acredito que o pessoal forte que eu sei, esse ano não vai. Entendi. Não vai ninguém, assim, que seja forte. Qual que é a principal problema do atleta? É o joelho, em termos de lesão? Porque o joelho, bendito joelho, não? Então, o principal problema do atleta não é o joelho. É mesmo? É o treino que ele faz. Depende do Mas treino. as lesões que podem acontecer, normalmente é o joelho? Normalmente é joelho, panturrilha, né? Tem quadril, tem muitas lesões de quadril também. Então, assim, você tem sempre que fortalecer. Antes de qualquer atividade, procura uma academia, vai fortalecer, para depois você comer. Porque as pessoas acham que correr é só pôr o tênis e ir. Não é. Não é. Procura um profissional da área. Tem que começar gradualmente. Exatamente. Procura um profissional da área, começa por baixo. Se você não tiver condição de procurar um profissional da área, então, tudo bem, vá, mas começa devagar na caminhada, depois você vai trotando e assim por diante, né? E sempre tendo uma assessoria, mesmo de alguém que conheça, né, um pouquinho de educação física, para você começar. Porque as lesões são muito constantes. Eu imagino. Ô Sandra, e o tênis, ele faz a diferença? Porque assim, né? Tem gente que fala assim, se o cara é bom, ele corre descalço. E já tivemos casos, né? Ao longo da história mundial de atletas que tiraram o tênis e foram descalços e conseguiram chegar, né? Sim, faz muita diferença. Verdade? Eu que o diga, eu corri lá na prova da Mulher Maravilha com tênis liso, tinha chovido. Então, assim, acredito eu que se eu tivesse um tênis mais adaptado... Quer dizer, igual a corrida de Fórmula 1, é pneu de chuva, é tênis de chuva, é isso? Não que é um tênis de chuva, mas se você tiver um tênis menos gasto para um dia de chuva, é bem melhor. Para dar mais aderência e tal. Exatamente. E assim, a gente, como profissional de educação física, a gente aconselha os tênis de EVA embaixo, aqueles tênis que eles têm o solado de EVA. Né? Não precisa nem ter um amortecedor, mas se tiver... Mas normalmente os de EVA eles já são mais apropriados. Entendi. Porque a gente vê realmente muita gente com esses tênis de plástico embaixo, aquilo ali é propício para lesões. Para escorregar, para... Não, para lesões mesmo, porque o impacto, no impacto, né, já pode lesionar. O impacto já pode lesionar. Entendi. Exato. Porque você põe todo o peso seu no tênis, no pé, né? Ô Sandra, já para a gente chegar nos finalmente aqui, alguma prova que você tenha participado e de repente você sentiu um desconforto, uma dor, ou é panturrilha, ou é joelho, e você foi na superação para chegar? Já aconteceu isso? Não, lesão eu nunca tive, assim, de panturrilha, joelho não, mas eu tive a prova do ano passado dos 21 da cidade, que assim, eu estava preparada, eu treinei para a prova, mas ali foi uma superação, porque eu cheguei e fui direto pro SAMU. Você tem uma ideia? Não, o SAMU estava já acompanhando. Porque ali pra mim foi uma superação, sim, porque faltando 2 quilômetros, eu não sei o que deu errado no dia da prova, mas a minha pressão caiu de uma tal forma, eu estava em terceiro no geral, e ela foi caindo, foi escurecendo tudo, eu não conseguia ver mais nada, e assim, a gente tem umas pessoas que ajudam muito no final de prova, tipo, vai buscar, volta a buscar, né? E eu tinha um amigo e ele foi me buscar. E eu olhava para trás e falava assim, ela tá perto. Ele falava, não, falta 2 quilômetros, só vambora. E a vista começou a escurecer, eu não enxerguei mais nada. Aí eu comecei, o que eu fiz? Só a coordenação de braço e perna. E fui, assim, tudo escuro, apagado. Que coisa, hein? Mas chegou? Cheguei, mas cheguei morrendo. Mas pegou pódio ou não? Peguei terceiro no geral. Que loucura. Mas essa prova marcou muito, porque foi o meu primeiro 21 e era o primeiro 21 da cidade, né? E assim, pessoal, a gente costuma dizer assim, como atleta de ponta, não poderia deixar de fazer essa prova, né? Tinha que participar, por ser o primeiro 21 da cidade. E eu falava, meu nome tem que estar lá nos 5 primeiros da geral, no primeiro 21 da cidade. Que legal. Você falou no começo aqui do nosso bate-papo a respeito da falta de apoio da prefeitura para custear a inscrição, o transporte e tudo mais. E a premiação? A premiação gira em torno de quanto? Porque eu tenho que fazer essa pergunta, porque ele falou, mas quanto que ganha um atleta se venceu, se pegou pódio, o primeiro lugar ganha 10, ganha 5, ganha 15, ganha 20? Como é que é a premiação, Sandra?
Então, a única prova que tem premiação em dinheiro aqui é a da Klaus, em Botucatu. Ah, é? É. O resto não, o resto é só troféu e medalha mesmo. É mesmo? A gente corre por amor ao esporte. Olha só, gente. Por amor ao esporte. São Silvestre não, né? São Silvestre tem um prêmio de dinheiro legal, legal, sim, né? São Silvestre tem uma grana boa, né? Aham. Mas assim, ó, a região, ela tá se mobilizando, por exemplo, esse final de semana teve uma prova em Manduri, Sim. que a premiação do primeiro colocado era R$800, É. e até o sétimo tinha dinheiro. Entendi. Então, assim, a gente questiona muito isso, os atletas de Botucatu. Por que que todas as cidades aqui próximas conseguem fazer uma prova boa, com estrutura legal, com uma inscrição legal, com kit legal e dar premiação? Botucatu, a gente não consegue. A gente não tem um kit, assim, vamos dizer, bacana. A gente não tem uma inscrição barata, porque todas as inscrições aqui são caras. Sim. Muito caras, eu acho muito cara. Eu costumo dizer assim, eu ainda tenho meu patrocínio, mas aqui em Botucatu, acredito eu, quem tem patrocínio é só eu, a Silmara, o resto ninguém mais tem patrocínio. Quer dizer, é na raça mesmo, e né? fica pesado, gente. Se você pôr na ponta do lápis, é muito pesado você pagar 80, 70 em uma inscrição. Não deve ser fácil. Não é. Bom, o prefeito Pardini, que sempre foi um atleta, né, sempre gostou de jogar futebol, vale a dica aí de um atleta que corre, né, que leva o nome de Botucatu, falta apoio da prefeitura, obrigado pela buzina, falta apoio da prefeitura, né, para inscrição, para o transporte e tudo mais. Sandra, sucesso para... Esse ano não corre mais ou corre ainda? Esse ano não, tem Chega, uma provinha em prol do Hospital do Câncer que vai ser lá no SESI, domingo. Aqui em Botucatu? Isso, mas é uma coisinha assim, bem light. Só para descontrair, né? Mas por uma causa nobre, né? Causa nobre. Tá certo. Exatamente. Sandra, obrigado, sucesso para você, tá bom? Muitas conquistas aí em 2019. Tomara, é o que eu almejo. Falamos com a atleta Sandra Maria Reis aqui no Encontro Marcado.